tudo bem? Meu nome é José Fernando. Nós vamos continuar os nossos estudos aqui sobre aritmética, também conhecida como teoria dos números, falando sobre o mínimo múltiplo comum. Na nossa última aula, a gente viu a fatoração a decomposição em fatores primos. Essa aula de hoje depende da última aula. Quem não viu a última aula, por gentileza, acesse a nossa playlist aqui no YouTube, da playlist de aritmética. Você vai encontrar a última aula para poder acompanhar essa aula de hoje, né? Você que já tem alguma noção, talvez você consiga acompanhar, tem alguma noção de fatoração, né? Você consiga acompanhar essa aula. Agora, se não conseguir, procure a nossa na playlist aí, aritmética, que você vai encontrar a aula de fatores primos, tá? Bom, eu coloquei aqui, ó, o mínimo múltiplo comum. Como o próprio nome diz, né, eu preciso encontrar o menor valor, o menor múltiplo desses números aqui. E para fazer isso daí, como que eu faço? Existe um processo, e esse processo é bem antigo. Hoje eu vou somente trabalhar com o método. E depois a gente vai ver alguns problemas, alguns exercícios, para ver para que serve isso aqui. Tá? Ele tem várias aplicações e você vai trabalhar com isso desde agora, do ensino fundamental, ensino médio, até chegar lá no ensino superior. Sempre a gente vai, principalmente em álgebra, lá para frente, a gente vai precisar dessa noção que a gente vai ver agora. Tá? Saber fazer, né? É quase que uma operação básica da matemática. Então, vamos lá. O exercício A. Como que eu faço? Eu coloco um traço aqui. São dois números, né? E eu quero saber o mínimo múltiplo comum entre esses dois números. Eu vou colocar aqui o 24. Vou separar com uma vírgula, tá? Do número 30. Não é 24,30. É 24 separado por uma vírgula do número 30. E entre esses dois números eu quero achar o mínimo múltiplo comum. A primeira coisa que eu faço, eu coloquei aqui, olha, os números primos, tá? Eu começo pelo menor primo, verificando se eu consigo dividir esses números aqui. Então, o único número primo par é 2. E o critério para ser dividido por 2 é que o número que esteja aqui seja par também. Então, eu tenho dois números pares. Então, eu vou conseguir dividir ao mesmo tempo 24 e 30 por 2. Então, se eu colocar o 2 aqui e dividir 24 por 30, por 2, eu vou encontrar o número 12. Porque 2 vezes 12 dá 24. Mantenho, copio aqui de novo, né, para separar do 30. O 30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes 2 dá 30. Opa! Eu tenho aqui um número que não é par e um número par. Então, enquanto eu tiver números pares aqui, eu continuo dividindo por 2. Então, 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. 15 dá para dividir por 2? Não dá. Com números inteiros não dá. Então, o que eu vou fazer? Eu continuo com ele aqui, ó, 15. Tem um número par aqui? Tenho. Então, continuo por 2. 6 dividido por 2, 3 e 15. Ora, não tenho mais número par. Então, qual que é o próximo primo que eu tenho? É o 3. Certo? Então, se eu verificar lá na tabuada do 3, eu vou encontrar o número 3 e o número 15. Então, ambos são divisíveis por 3. Então, coloco 3 aqui. 3 dividido por 3 dá 1.
15 dividido por 3 dá 5, porque 5 vezes 3 dá 15. Bom, tenho mais alguém aqui que esteja na tabuada do 3? Não tem. Então eu passo o próximo número primo, que é 5. E verifico se os números aqui são divisíveis por 5. Né? Então o 1, aqui, quando eu chego em 1 é porque já terminou aqui. Tá? E ainda, mas aqui ainda eu tenho 5. Então não terminou a conta toda. Terminou esse lado aqui da conta, mas esse daqui, esse número ainda não terminou. Então 5 é divisível por 5. Todo número que terminado em 5 ou em 0 será divisível por 5. O 5 é divisível por ele mesmo. Então 5, aqui eu repito o 1 que eu já tinha obtido, né? E 5 dividido por 5, 1. Quando chega todo mundo 1 aqui, é porque terminou. Então, daí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar todo mundo para saber o mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo comum será igual a quem? Eu vou fazer a conta aqui embaixo, tá? Vamos fazer a conta aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3 é 24, né? 24 vezes 5. 5 vezes 4, 22. 5 vezes 2, 10 e 2, 120. Então, o mínimo múltiplo comum será 120. Entre quais números? Entre 24 e 30. Está aqui feita a nossa conta. Deixa eu pegar aqui o próximo número. Ah, não, eu já tinha colocado no quadro, tá? Desculpa. O próximo número é esse daqui. Na realidade, são 3 números, né? Letra B, que foi a letra A. São 3 números. O 12, o 15 e o 20. E eu quero saber qual que é o mínimo múltiplo comum entre esses 3 números. Primeira coisa, vamos começar pelo primeiro primo. O primeiro primo é 2. Tem número par aqui? Tem. Então eu começo aqui. Eu faço assim. 2, né? Coloco 2 aqui. 12 dividido por 2 dá 6. Separo por vírgula. 15 dá para dividir por 2? Não dá. Então eu repito o 15 aqui. O 20 dá para dividir por 2? Dá 10. Né? 2 vezes 10 é 20. Tem o par aqui ainda? Então continuo dividindo por 2. 3. Né? 6 dividido por 2 dá 3. Aqui continua 15, porque não dá para dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5. Opa, agora eu não tenho números pares. Então, eu passo para o seguinte, que é o 3. Vamos dividir por 3. Tem 3 aqui, então é tranquilo. Né? 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá quanto? Dá 5. Porque 5 vezes 3 é... 5 vezes 3 é 15. Vou arrumar esse 5 aqui que estava feinho. E 5 não dá para dividir por 3, então eu repito o 5 aqui. Bom, eu tenho 1, 5 e o 5. O 1, quando eu chego no 1, é porque acabou a decomposição desse número. Então, o que me interessa é esse daqui que eu ainda não terminei a decomposição. Qual que é o próximo? Depois de 3 é o 5, né? Número primo. Então eu divido por 5. Aqui vai dar 1. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Quando dá todo mundo 1 aqui é porque terminou a conta. Agora, nós vamos ver quem que é o mínimo
mínimo múltiplo comum entre todo mundo aí, né? Esses números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 5, você faz a continha. Dá para fazer de cabeça, mas se quiser fazer aqui, olha, 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 1, 5 e 1, 60. Então, o mínimo múltiplo comum entre esses três números aqui, 12, 15 e 20, é 60. Então, se eu quiser, depois a gente vai ver que esse número aqui a gente consegue dividir por 12, a gente consegue dividir por 15, consegue dividir por 20, e é por isso que ele é chamado de múltiplo comum, porque ele serve para divisão, para dividir todos eles aqui. Mas isso é uma aula mais adiante, né? Quando a gente for ver os problemas e tal. O que eu quero nesta aula é somente que você trabalhe o método para encontrar o mínimo múltiplo comum. A aplicação mesmo a gente vai ver na próxima aula, tá? Você que está nos acompanhando pelo YouTube, né, eu peço, se você gostou da aula, para deixar um like e se inscrever no canal e ativar o sininho, né, para ser avisado das próximas aulas, né? Para ser notificado pelo próprio YouTube, notifica quando eu coloco alguma aula no canal, tá? Um abraço para você e até mais.